Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Deixa eu puxar para cá. Esperar o pessoal ir entrando aí, mas desde já, a paz do Senhor Jesus. Estamos nós aqui para mais uma segunda-feira de estudo, mais uma segunda-feira onde vamos juntos aprendermos sobre mais uma das parábolas de Jesus. A parábola hoje em questão é a parábola dos lavradores malvados, uma parábola que fala sobre a vida de Jesus em particular, fala sobre o ministério de Jesus, está sendo acautelado ali por alguns escribas, fariseus e anciões do povo. Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Maravilha, tudo bom? E agora ele vai responder às acusações, às indagações, ministrando essa parábola. Chegou aqui o nosso irmão Beto. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola dos lavradores maus, né? E a gente, como sempre diz, você já pode nos ajudar aí, ajudar vidas, compartilhando já essa live para que outras pessoas tenham acesso. Lembrando a vocês que já, após aqui nós gravarmos aqui essa live no Facebook, esse vídeo vai lá para o meu canal do YouTube. E se tem alguma parábola que você ainda não assistiu, que você queira assistir, vá lá no meu YouTube, coloca lá, procura ela lá e você vai aprender um pouco mais. Então nós estamos hoje dedicados nessa parábola, a parábola dos lavradores malvados, como a gente sempre faz, aquele caminho que vai ser sempre ele que eu vou utilizar, saber com quem Jesus fala, por que ele fala o que está sendo dito, qual é o entendimento, a explicação do que ele está dizendo, e por fim, vamos aplicar na nossa vida aquilo que esta parábola tem a nos dizer. O texto onde essa parábola está localizada é Marcos, o capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 12 também. Então você abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Marcos, capítulo de número 12, e versículo também de número 1 ao 12, melhor dizendo. Marcos, capítulo 12, do 1 ao 12, está localizada essa parábola. Lembrando vocês que para descobrir algumas coisas, talvez eu tenha que voltar um capítulo antes ou um capítulo depois. Então fica com a Bíblia aberta aí, mas disposto a navegar comigo, a ter que voltar um capítulo, a ter que ler um texto anterior, a ter que ler um texto posterior. A gente vai seguir esse caminho aí para entender essa parábola de hoje. Lembrando vocês também que de vez em quando eu dou uma olhada para cá. Eu tenho hoje aqui presencialmente o nosso irmão Beto, então se ele fizer uma pergunta ou expor aí algo que vai corroborar com aquilo que a gente está falando aqui, eu vou parar para dar uma atenção a ele, mas nós estamos interagindo. Você pode fazer pergunta, você pode contribuir falando alguma coisa, tá bom? É um estudo e nós estamos aqui dispostos a ensinar, mas também prontamente disposto a aprender com você de casa também. Então vamos lá, vamos ao texto citado, Marcos capítulo 12, do versículo 1 ao 12 também, que diz: E começou-lhes a falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou também uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo, os lavradores, para que recebesse dos seus lavradores o fruto da vinha. Mas este, apoderando-se dele, o feriu e mandaram embora sem nada. E tornou a enviar outro servo, e eles lhe apedrejaram, feriram a cabeça e mandaram embora, tendo-o afrontado. E enviou-lhes outro, e a este mataram, e os outros muitos, dos quais uns feriram
e outros também mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou também a este, por derradeiro ou por último, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro? Vamos matá-lo, e a herança será totalmente nossa. Agarraram e mataram, e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará vinha a outros. Ainda não leste a escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina, e isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Então vamos lá, como sempre falo, o caminho mais curto e mais fácil da interpretação de uma parábola, na minha interpretação, no meu conceito, é saber com quem ele fala. Por que ele está falando o que agora está sendo dito? Terceiro, a explicação da parábola. E por fim, quarto, a aplicação da parábola. Como eu disse a vocês no início, para saber às vezes alguma coisa dentro desses 4 passos que nós vamos dar, a gente vai ter que voltar a um versículo, às vezes um capítulo, ou avançar um capítulo, para saber com quem Jesus está falando. Então hoje nós vamos fazer isso, para saber com quem Jesus estava falando, porque essa parábola aqui tem um alvo, essa parábola aqui tem um propósito, essa parábola aqui não é para a multidão que está ouvindo, essa parábola aqui é para um grupo de pessoas que está no meio da multidão com um objetivo central, que não é aprender, que não é conhecer Jesus, que não é saber se ele tem algo bom a passar ou não. É um grupo de pessoas que está no meio da multidão, infiltrado com o objetivo de criticar, julgar e colocar Jesus em maus lençóis. Para isso nós vamos ter que voltar um capítulo anterior, ou seja, no finalzinho do capítulo 11, nós vamos descobrir com quem Jesus está falando sobre esta parábola dos lavradores malvados. Vamos voltar aqui, versículo 27 do capítulo 11, que diz assim: e tornaram a Jerusalém, e andando pelo templo, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciões se aproximaram dele. Vamos lá, a gente já está percebendo com quem Jesus quer falar, e a realidade é que a própria parábola termina no versículo 12, confirmando o que agora nós vamos aprender aqui. Com quem Jesus está falando quando ele ministra a parábola do capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Marcos, a parábola do lavrador malvado. Ele está falando como esse grupo de pessoas aqui, ó. Quem são? Versículo 27 do capítulo 11. E tornando a Jerusalém, andando pelo templo, ele, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade faz tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazer? Versículo 29, Jesus responde dizendo: mas Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos perguntarei uma coisa, e responder-me-ei, e então vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Versículo 30 do capítulo 11, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me. Aí no versículo 31, eles vão tentar responder, mas dizem entre si, e eles arrazoavam entre si, ou conversavam, questionavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não crestes? Se dissermos dos homens,
tememos ao povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era um profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus replicou: também eu não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Então vamos lá. A parábola que vai começar agora no capítulo 12, ela é uma resposta à crítica que é feita no capítulo 11. E qual é a crítica, Betão? Jesus está passeando pelo templo, só que Jesus está pregando a palavra no templo. Agora, os sacerdotes se aproximam, os escribas, que eram os homens que escreviam os livros da época, e os anciões se aproximam de Jesus para questioná-lo, dizendo: com que autoridade você fala aqui? Quem é você para falar alguma coisa aqui entre nós? Com que autoridade você fala aqui? Aí Jesus faz: tudo bem, eu vou responder vocês, mas só se vocês me responderem uma pergunta que vou fazer. Aí eles perguntam. Aí Jesus perguntou: o batismo de João é do céu ou dos homens? Aí eles conversaram entre si antes de responder. Se a gente falar que o batismo de João é do céu, ele vai dizer: então por que vocês não creem? Se a gente falar que o batismo de João é dos homens, a multidão vai nos pegar, porque a multidão acredita piamente que João Batista é um profeta. Ou seja, Jesus colocou eles em uma saia justa. Aí eles vão dizer: a gente não sabe. Aí Jesus diz: também eu não respondo vocês. Só que Jesus vai responder. De que forma? Por uma parábola. E qual é a parábola? A do lavrador malvado. E o que diz a parábola do lavrador malvado? A parábola do lavrador malvado, resumão da parábola, ela diz o seguinte: um homem comprou uma terra. Nessa terra ele vai plantar uma vinha, ele vai fazer um cercado em volta da vinha, ele vai fazer valas para que possa se regar a vinha, e ele vai construir uma torre. Só que esse homem, ele vai arrendar essa vinha. O que é arrendar? Ele vai contratar um grupo de pessoas para trabalhar nessa vinha, e ele vai fazer uma viagem. Quando esse homem volta, ele quer pegar o lucro, porque segundo a lei do arrendamento, segundo a lei desse contrato de trabalho, era assim: eu arrendo uma terra para o Beto, e quando eu voltar, aí tem um acordo, 70 a 30, 40 a 60, 50 a 50, eu não sei quanto era o acordo, se 70 era do homem e 30 dos trabalhadores, se 50 ou 50, eu sei que quando ele volta, ele manda buscar parte dele. Quando o primeiro servo chega lá, os homens dão uma surra nele e mandam ele embora, dizendo: não tem nada para vocês não. Aí ele manda outro servo, eles batem nele e humilham, mandando a mesma notícia. Ele manda outro servo e eles matam esse servo. Agora ele manda um grupo de servos, achando que talvez aumentando o número, os homens vão respeitar. Eles matam alguns, espancam outros e mandam notícia de que não vai dar nada. Então agora esse homem manda o seu filho. E o texto do capítulo 12 que lemos vai dizer que ele fala assim: talvez eu mandando meu filho, eles vão ter respeito. Quando o filho do homem chega lá na vinha, eles olham e falam: não é esse o herdeiro? A gente mata ele e a herança agora é nossa. E eles mataram esse filho, jogam fora da vinha, e o recado para o dono da vinha é: não tem nada para o Senhor aqui. O que esse homem da vinha faz? Ele vai, destrói tudo, como diz aqui o finalzinho do capítulo. O que fará o Senhor da vinha? Qual é a atitude agora? Ele manda 4 vezes seus servos, por último seu filho, e a resposta é sempre a mesma: mata ou surra quem vai, e diz que não tem nada para ele. Então agora esse homem tem que tomar uma atitude.
E qual é a atitude que ele toma? No versículo 9, ela é exposta para nós. O que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha para outros. Ainda não leste a escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina, e isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O que aconteceu aqui? A parábola diz, a parábola ainda, uma história contada por Jesus para trazer um ensinamento, que o Senhor da vinha vai lá e mata todos os lavradores, pega a terra e dá para outros tomarem conta. Aí agora no versículo 10, Jesus fala para esses homens: vocês não leram a escritura? Os edificadores rejeitaram a pedra de esquina. Está escrito, ainda não lestes? A pedra que os edificadores rejeitou, esta foi colocada por cabeça de esquina, ou seja, por principal pedra. Jesus agora está usando uma figura de linguagem falando, os homens que construíam as ruas rejeitaram a pedra, e agora essa pedra foi colocada como cabeça de esquina, ou seja, colocada como a pedra que faz a principal curva da esquina, porque segundo a ótica trabalhista da época, se colocava algumas pedras e a de esquina era que representava o valor maior. Jesus está dizendo, a pedra que eles rejeitaram, alguém colocou ela por a melhor na esquina, para que todos vejam, para que todos anotem, ela ficou no melhor lugar da obra. Que pedra? A que eles rejeitaram. Aí Jesus diz, e foi Deus que fez isso, e isso foi bom para nós. Aí diz o finalzinho do texto, e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. Ou seja, já deciframos o primeiro ponto. Com quem Jesus fala? Com os sacerdotes, os escribas e os anciões. E por que Jesus agora fala isso para eles, Beto? Por causa da crítica. Qual é a crítica? Quem é o Senhor para estar falando aqui no templo? Porque só fala no templo quem é mestre. E tu não é mestre. Mestre somos nós, sacerdotes. Mestre somos nós, os escribas. Mestre somos nós, os anciões. Então a parábola do capítulo 12 de Marcos, a parábola dos lavradores maus, ela nasce dessa pergunta. Qual pergunta? Quem é você para estar pregando aqui? Jesus agora vai responder com essa parábola. E qual é a resposta? Vocês rejeitaram. Faz a pergunta. Mas eles entenderam? Entenderam? Entenderam que os homens que o dono da vinha mandou Representava eles. para eles, Isso. mas no caso, esses homens que a pessoa que arrendou a terra para esses lavradores que mataram os homens que esse moço mandou. Quem são esses homens? Eram os profetas? Isso aí, isso aí. Os apóstolos? Isso. Os primeiros homens eram os apóstolos. Isso. Então agora vai a explicação da parábola. Deus mandou primeiro os apóstolos, Mandou os sacerdotes, os justos, porque depois eles descambiaram todos, mas mandou primeiro profetas, sacerdotes justos. Não, primeiro foram os sacerdotes, começa lá com a família lá de Arão, sacerdote e sumo sacerdote. Depois começa o ministério profético em Samuel, e vem os profetas, um após o outro, tentando levá-los de volta ao conserto. E eles mataram alguns desses profetas, a exemplo de Jeremias, a exemplo de outros profetas que foram surrados. Micaías, que era um profeta que o rei Acabe deu um soco na cara dele, por causa da mensagem que ele pregou. A Bíblia vai dizer que Micaías vai até Acabe, e Acabe diz, olha só, esse homem só me profetiza besteira. Aí o rei Josafá diz, não, mas se ele é profeta do Senhor, ele vai falar,
fala aí, Micaías. Micaías, mas eu posso falar? Porque ele não gosta do que eu falo. Aí o Acabe, tá, fala o que você tem para falar. Aí o Micaías fala, o Senhor falou que tu vai morrer. Aí o profeta toma um soco dentro da cara. Então bate, porque alguns profetas foram assassinados. Primeiro ponto era saber com quem Jesus falava. A gente já descobriu: anciões, escribas e sacerdotes. Segundo ponto é saber por que Jesus agora vai fazer uso dessa parábola, que eu já disse para vocês várias vezes, vou repetir. A parábola é uma história fictícia ou analógica. Fictícia porque não existe, ele cria para trazer um ensinamento. Ou analógica porque é uma história corriqueira entre os homens para trazer um ensinamento. Então a parábola sempre é uma história criada por Jesus ou utilizada por Jesus para trazer um ensinamento. Então o segundo ponto é saber por que ele fala. Então por que ele fala? Porque ele está sendo criticado por esses escribas, sacerdotes e profetas. Ele está sendo criticado porque ele estava pregando no templo. E eles perguntam, quem é tu? Que autoridade tu tem? Quem é você para falar alguma coisa? Então o que Jesus faz? Jesus usa essa parábola para responder eles. E agora qual é a explicação da parábola? Quem é o homem que comprou a terra e vai arrendar? Deus. Deus é esse homem que comprou a terra e vai arrendar. Quem são os lavradores? São o povo de Israel, que recebeu de Deus a terra. Lembra que Deus prometeu uma terra a Abraão? É essa terra aqui, a terra que mana leite e mel. Deus pegou e deu para esse povo cuidar. Esse povo é o povo judeu. Do meio desse povo nasce esse sistema político e religioso, que agora vai regimentar, cuidar, direcionar a nação. E quem é o sistema religioso? Todo ele está exposto aqui, Betão. Sacerdotes, sistema religioso, escribas, os autenticadores do sistema religioso, e os anciões, o grupo político, o sistema socialista da época. Então agora, esses três grupos que estão sendo falados aqui, sacerdotes, escribas e anciões, representam a massa, o magma da nação de Israel, que são o grupo que cuida das questões espirituais, sacerdotes e escribas, e o grupo que cuida das questões sociais e políticas, os anciões, o conselho, o famoso sinédrio, que era formado por sacerdotes, escribas e os anciões do povo. Então esse grupo aqui representa os homens que receberam a terra para cuidar, só que estão cuidando de forma negligente, só que estão cuidando de forma errada, só que estão cuidando para o seu bel prazer. Os sacerdotes não governavam o grupo religioso para Deus. No começo, lá em Arão, em seus filhos, o sacerdócio tinha o trabalho de conduzir o povo a Deus. Só que agora, esses sacerdotes que estão sendo criticados por Jesus aqui, estão cuidando do povo, que é a vinha, para eles. Não é para Deus. Os escribas cuidam da escritura, não para ensinar o povo a Deus, mas para si mesmo. E os anciões governavam esse pleito político e social visando o seu lado. Estão cuidando da vinha, que é a terra e o povo que Deus deu, para si. E agora Deus está cobrando eles. E como é a cobrança? Cadê os frutos, sacerdotes? Cadê os frutos, escribas? Cadê os frutos, anciões? Vocês não têm tanta experiência de vida? Cadê os frutos? Esses homens que são enviados representam os profetas, que Deus enviou para tentar consertar o povo, desde a queda lá no Egito, saindo do Egito e vindo para a terra prometida. Esses são os homens. Deus levanta a princípio Moisés, levanta depois Arão, embora eles não sofram
nenhum atentado, mas de Samuel em diante, o couro come para os profetas e sacerdotes. Os profetas são enviados e mortos. Alguns, como Jeremias, passaram por mal bocados. Eu já falei aqui, alguns, como Micaías, tomaram murros na cara. E há outros, como Amós. Amós é escorraçado, Amós é humilhado, e Amós diz: ei, pode parar. Não fui eu que me chamei como profeta. Amós vai dizer: eu tinha uma junta de bois e cuidava delas. Eu era plantador de sicômoros. Ele me chamou e me mandou vir falar com vocês. Então não gritem comigo, não falem besteira comigo, porque eu não estou aqui porque quero, eu estou aqui porque fui enviado. Então muitos profetas sofreram. Olha para Abacuque. Abacuque vai escrever a sua profecia e nela está contido um choro. Qual é o choro? Abacuque vai dizer: Deus, até quando o ímpio vai governar sobre o justo? Até quando o que tem vai pisar no que não tem? Abacuque fica triste, chora. Aí ele lá no capítulo 3 entende que há um tempo determinado por Deus para consertar esses defeitos. E o que ele deveria fazer era pregar e adorar. E agora o texto vai dizer que Abacuque escreve a profecia final no capítulo 3, e ela é o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então os profetas passaram por situações horripilantes, surras, assassinatos, esculachos verbais. Então se cumpriu. O que Jesus está falando aqui é uma história que de fato aponta para algo existente. A parábola do capítulo 12 dos lavradores maus, embora seja uma história, ela aponta com singularidade para algo que foi vivido. Deus envia os seus profetas para tentar consertar o povo de Israel. E eles, Betão, e eles, Fabíola, Hudson, Salomão, Mauro, Kátia, Vanderlei, eles negaram a mensagem na boca dos profetas. E agora o que o dono da vinha vai fazer? Vai mandar por fim o filho. E quem é o filho? O filho é Jesus. Jesus está dizendo para eles: o meu pai enviou para tentar consertar vocês os profetas, e vocês não ouviram. E agora o meu pai me enviou para tentar consertar vocês. E o que vocês fazem? Me rejeitam. Porque da mesma forma que a parábola diz que os lavradores matam o filho do dono da terra, eles vão fazer com Jesus. Haja vista que o texto vai dizer, versículo 12, olha o que o versículo 12 diz, do capítulo 12 também: e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. Deixaram e foram embora. Eles intentaram prender, matar, humilhar Jesus. Só que como eles viram que a multidão estava abraçando Jesus, eles ficaram meio assim: pô, se a gente der um tapa nele aqui, essa galera vai pegar a gente também, porque o homem fala bem, o povo gosta, então deixa ele, a hora dele vai chegar. E chegou. Sabe quem organizou a morte de Jesus? Os sacerdotes, a mando de Caifás, o sumo sacerdote, os escribas e os anciões, juntamente com fariseus e saduceus. Então esses homens aqui, mais à frente, Betão, mais à frente, pastor Cosme, saudação de paz, beijo no seu coração, Cosme, saudade do Senhor. Eles organizam a morte de Jesus. Eles não mataram Jesus aqui agora, mas mataram depois. Então a parábola que Jesus conta, embora seja uma história, tem um fundo máximo de verdade. E qual é a verdade? A explicação da parábola. Estamos no terceiro ponto, explicação da parábola. O que ele diz?
Meu pai enviou profetas e vocês não ouviram. Bateram-lhe alguns, humilharam outros e até mataram alguns. E meu pai agora me envia e vocês me rejeitam. Vocês me humilham. Vocês não me abraçam como deveria. Resultado, o meu pai vai vir, vai destruir vocês e vai dar a terra para outro. E não é que isso aconteceu também? A evangelização da terra estava posta sobre a mão, sabe de quem, Beto? Dos judeus. Era para eles fazerem isso. Sabe o que acontece? Começa com os apóstolos, que são judeus, mas a primeira viagem missionária sai da Macedônia, uma terra não judia, e começa, e os grandes arautos que espalharam o evangelho pela terra, por exemplo, está aqui, ó, a nossa logo, a Assembleia de Deus de Campim. A Assembleia de Deus começou aqui no Brasil. Os fundadores da nossa denominação são 2 suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing. Mas para quem era a mensagem de divulgação do evangelho? Era a princípio para os judeus começarem, mas eles rejeitaram. Aí Deus deu na mão, a princípio, de judeus que aceitaram, mas depois homens como Tito, Timóteo, continuaram e levaram o evangelho a lugares que a gente nem pode imaginar. Então o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Ele está criticando esse sistema religioso, que despreza quem ele é. Essa pedra aqui, do versículo 9 em diante, a pedra que foi, ou melhor, do versículo 10, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas que foi posta por esquina, é Jesus. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Essa parábola quer dizer isso. É Jesus fazendo uma crítica aos sacerdotes, escribas e anciões. Vou dizer de novo porque estou explicando a parábola. A parábola é uma crítica de Jesus aos sacerdotes, escribas e anciões que rejeitaram ele. Pastor, eles rejeitaram ele? Sim. A parábola começa no capítulo 12, mas a conversa que vai dar origem à parábola começa no capítulo 11. Com qual discussão? A discussão é: quem é você para pregar aqui? E por causa dessa discussão, Jesus lança essa parábola. E qual é a explicação da parábola? É Jesus dizendo: o meu pai enviou profeta para tentar curar vocês, e vocês não aceitaram. O meu pai enviou inúmeros, alguns vocês mataram, outros vocês prenderam, outros vocês espancaram. E o meu pai, por último, enviou a mim, o Filho, dono da terra, mas vocês também não aceitaram, me rejeitaram e vão me matar. Essa é a explicação da parábola. Diz, Beto. Se tivesse tido uma outra configuração nessa história aí, se eles tivessem aceitado Jesus e aceitado que ele é realmente o Filho de Deus, e essa palavra e toda essa palavra ficaria restrito a ele? Então, a gente pondera essa verbalização da questão de os judeus não aceitaram a Jesus. Porque no caso aí que você está falando, que por causa que eles rejeitaram Jesus, isso, não aceitaram Jesus, que era profeta, Filho de Deus, na sua própria terra, Deus estendeu a palavra dele a todos os povos, a outros povos. Isso, não, ela chegaria. A palavra de Deus, a mensagem da salvação, chegaria a todos os homens da terra. Que Deus faz essa promessa a Abraão dizendo: "Se tu uma bênção, porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra." Já era o projeto inicial, chegar a todos nós. Só que Deus queria utilizar-se do povo que ele escolheu. Então, vamos dizer assim que teve uma antecipação, porque
causa de tudo. Isso aí. Porque ia chegar. Todo mundo, mas assim, com uma certa demora. Não digo demora, assim, e aos poucos se espalhando a palavra de Deus pelo mundo todo. Mas como houve isso, aí eles apressaram as coisas. Isso, o que o Beto fez a pergunta, gente, o nosso irmão Beto que está aqui presencialmente, ele fez a pergunta: Deus deu essa mensagem aos judeus, eles negaram e a mensagem se expandiu. Se eles tivessem aceitado a mensagem, ela ficaria restrita a eles? Eu disse que não, já era plano inicial desde a fundação do mundo, que a mensagem de reconciliação de Deus chegasse a todos. Só que Deus escolheu Israel, e Deus queria se utilizar desse povo para continuar. Ah, pastor, mas teve judeus que aceitou a Jesus, isso, e muitos judeus. Então eu não posso dizer que os judeus rejeitaram a Cristo, mas o grupo do sistema religioso, ou seja, quem era o apóstolo Pedro? Um pescador. Quem era o apóstolo André? Um pescador. Quem era o apóstolo João? Um pescador. Quem era o apóstolo Tiago? Um pescador. Quem era o apóstolo Judas? Era um comerciante da época fraudulento. Quem era Mateus ou Levi? Um cobrador de impostos. Os outros eu me fugi a memória quem era. Mas vamos mais longe. Quem era Paulo de Tarso? Um fazedor de tendas. E quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes. A palavra de rejeição aqui não é a nação de Israel, porque o povo o aceitou. Uma forma generalizada. Isso aí. Não, a gente não pode generalizar dizendo que os judeus rejeitaram. Quem rejeitou a Jesus foi o sistema eclesiástico da época. Ou seja, era como se eu, pastor Adriano, negasse Jesus e o Beto aceitasse. E o Beto agora sai pregando. Mas não era para o Beto pregar, porque quem faz parte do sistema religioso e tem a autoridade para pregar sou eu. Haja vista que eles estão reclamando isso no capítulo 11. Eles estão perguntando a Jesus: que autoridade é essa que você tem para pregar aqui? E quem te deu? Por quê? Porque eles tinham essa autoridade. Quem eram os pregadores do templo? Os sacerdotes. Quem eram os homens da palavra? Os escribas. Quem eram os homens de autoridade socialmente falando? Os anciões. Então, era para eles pregarem a mensagem. Era para eles reconhecerem Jesus e falar: caramba, é Ele. Ele quem? Ele é o que os profetas falaram. Ele é o que Deus prometeu. O Messias. Vamos pregar sobre Ele. Vamos falar sobre Ele. Era para eles fazerem isso. Quem? Sacerdotes, escribas, anciões. Então não é que os judeus rejeitaram a Jesus. Quem rejeitou a Jesus foi o grupo do sistema religioso que era para aceitá-lo e pregá-lo. Esse grupo o rejeitou. Então quando a gente fala de rejeição a Jesus, a gente fala desse grupo, porque os judeus receberam a Jesus. O apóstolo Pedro era judeu, e os demais apóstolos todos eram judeus. Nós vamos ter gregos, romanos, após a fundação das igrejas. Mas antes disso, os anunciadores da mensagem de Cristo eram judeus. E quem eram? Os apóstolos. Mas agora, quem era para pregar, dando o exemplo aqui de novo, eu, pastor Adriano, rejeitei. Aí ele chamou o Beto, um pescador, para seguir a mensagem. Ou seja, quem era para fazer, não quis fazer, porque negou a mensagem que era para pregar. E agora, um judeu, mas não do clero religioso, aceita a mensagem e é o propagador dela.
Diz, Beto. Só, no caso, esse sistema que era da época de sacerdote, escriba, eles não veem nesse modelo desde de Moisés? Desde Moisés. Começou com Moisés. Isso. Começou ali com o irmão de Moisés, o Arão. Mas em que momento? Porque está claro, para mim, pelo menos, que em algum momento do tempo eles se perderam. Isso aí. Isso aí. Porque acho que eles não seguiram mais. Não. Os mesmos conceitos, não. Lá, ele criou esse sistema, né, que Deus criou, né, os sacerdotes. Isso. Para ajudar Moisés, que tinha muita gente. Isso aí. Deus criou isso, mas acho que em algum momento Eles se desviaram totalmente. Continuaram com a veste sacerdotal, conduzindo o culto no templo, só que perderam a mensagem que deveria ser pregada. O Beto perguntou aqui, pastor, mas esses judeus, essa é a pergunta do nosso irmão Beto, esses sacerdotes não são os sacerdotes que vieram da linhagem de Arão, escolhido por Deus? Eu falei sim. Alberto disse, então fica claro para mim que eles se perderam no tempo. E isso aí, o Beto tem toda a razão. Esses sacerdotes são os sacerdotes que vieram desde Arão. Haja vista que todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. O sumo sacerdote Caifás, que vai ser o mandante do assassinato de Cristo, ele era o homem que tinha o cajado de Arão, porque vinha sendo escrito o nome de todo o sumo sacerdote, desde Arão. Ele foi o último nome do cajado, porque depois dele em diante não tem mais sumo sacerdote. O sumo sacerdote agora é Jesus. O sistema religioso perdeu a força, porque quem é de fato o grande eu sou, o grande sumo sacerdote é Jesus agora, e por isso eles não têm mais essa força como tinham antes. Seus, isso aí, o pastor Cosme colocou aqui, ó, veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam são feitos filhos de Deus. Então o que acontece é esse sistema ainda tem, ele hoje não tem com a mesma vitalidade, porque eles hoje não têm templo, hoje eles não têm mais o sistema religioso como antes. Agora eles pregam em sinagogas. Está lá o muro das lamentações, que é o famoso, aquele muro é uma parte do templo que sobrou, não tem mais templo, e não tem mais esse sistema sacerdotal. Não, porque o sistema sacerdotal era um sistema de oferecimento de sacrifício, e eles não sacrificam mais, porque não tem onde sacrificar, porque o sacrifício de animais em remissão de pecados só pode ser feito no templo. Como os judeus não têm templo, eles estão planejando a reconstrução, já há burburinhos de uma preparação para o novo templo, e isso é sinal da vinda de Jesus. Fica atento aí, fica crente, que já Papai do Céu volta para buscar a igreja. Isso é uma profecia que aponta para a vinda de Jesus. Fica ligado aí, fica crente, não dá mole na fé não, para não perder o ingresso da salvação. Então, eles estão ainda no sistema de sinagoga, e na sinagoga não tem o culto como é no templo. Então eles têm o seu culto judaico, tem, mas não na altura como no sistema sacerdotal. Eles já estão preparando isso, já têm os seus eleitos sacerdotes, para quando o templo voltar, eles cultuarem como antes. Mas até então, o templo está destruído, e eles não têm mais o sistema religioso como outrora, na época de Jesus, tá bom? Então, essa parábola é uma crítica a eles, que não aceitaram a mensagem e negaram. Por isso que Jesus faz alusão à Escritura, dizendo, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça. Essa parábola do capítulo 12 de Marcos, e de Mateus capítulo 21, e Lucas 20, porque está nos evangelhos sinóticos, essa parábola é uma parábola de crítica a Jesus, ao sistema sacerdotal, escribas e anciões que negaram
quem ele era. Agora vamos aplicar essa parábola e eu termino o estudo de hoje. Qual é a aplicação dessa parábola? Para que a gente não corra o mesmo risco que esses homens cometeram. Como assim, pastor? Você percebeu que quem rejeita Jesus é quem faz parte do sistema religioso? Quem rejeita Jesus não são ímpios propriamente ditos, perdidos. São pessoas que já fazem parte de um vínculo de fé. Quem rejeita Jesus são pessoas que já fazem parte de um sistema da religião da época. Ou seja, quem tem fé em Deus está negando Deus. Vou repetir. Quem tem fé em Deus está negando Deus. É isso que está sendo dito aqui por Jesus. Agora, aplicando essa parábola nos nossos dias, que é o quarto ponto da interpretação que eu uso, nós podemos correr esse risco de negar Jesus, dizendo servir Jesus. Pastor, quando eu nego a Jesus? Quando ele me manda obedecer a sua palavra e eu não obedeço. Quando ele me manda uma mensagem subjetiva, porque a palavra de Deus é uma mensagem unânime, é uma profecia para todo aquele que nele crê. Mas há mensagens subjetivas. Quem nunca recebeu uma profecia de Deus através de um irmão? Quem nunca recebeu uma mensagem revelatória, profética, dentro desse nosso contexto pentecostal? Então, quando eu desobedeço a uma orientação de Deus, seja pela sua palavra, seja pela boca de um profeta, seja por algo particular, num sonho, numa mensagem, quando eu rejeito a palavra de Deus, eu nego a Deus. Então, quando Deus manda eu fazer isso, e eu não faço aquilo, eu nego a Deus. Por exemplo, domingo agora eu preguei sobre unidade. É a palavra de Deus que cobra a unidade de nós. Quando eu rejeito o que foi pregado, por minhas compreensões, por meus achismos, eu estou negando a Deus. E o que aconteceu com os homens da parábola que negaram a mensagem do dono da terra? Foram destruídos e perderam a terra. E a terra foi dada para quem? Para outros. Logo, essa parábola fala o seguinte: vocês rejeitaram a mensagem. A mensagem agora vai ser dada para quem não era para começá-la. Era para começar na boca de um sacerdote, mas vai começar na boca de um pescador. Era para começar na boca de um escriba, mas vai começar na boca de um cobrador de impostos. Era para começar na boca de um ancião, mas vai começar na boca de um fazedor de tendas, a saber, Paulo de Tarso. Era para começar por vocês, mas como rejeitaram, meu pai está dando para outros. E isso pode acontecer hoje. Está aí você servindo a Deus, está aí você na casa de Deus, e negando a Deus com atitudes errôneas, negando a Deus com pecados que já deveria ter largado há muito tempo e ainda continua os praticando, negando a Deus quando Deus manda você cumprir a palavra e você decide cumprir aquilo que acha que é certo. O que você acha que é certo não é certo. O que é certo é aquilo que a Bíblia diz que é certo. Eu vou dizer de novo para ver se entra na tua cachola. O que você acha que é certo não é certo. O que é certo é o que a Bíblia diz que é certo. E vou te dizer uma coisa: a Bíblia geralmente critica o que a gente pensa. A Bíblia é um livro altamente corretivo. Já reparou que 80% da Bíblia é de teor corretivo? Os outros 20% são palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras de provisão, palavras que contam uma história de um milagre. Mas a maior parte da Bíblia é correção. Por exemplo, os livros dos profetas. Toda a mensagem dos profetas é corretiva.
ressalvo entre elas mensagens de esperança, mas as mensagens de esperança estão ligadas ao atender a mensagem de correção. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, os primeiros 37 capítulos são mensagens corretivas, e os outros 29 capítulos são mensagens de restauração. Mas para se cumprir a mensagem de restauração, é necessário obedecer a mensagem de correção. Tá aí, não tenho mais o que dizer. A aplicação dessa parábola é: cuidado para você que se diz crente, cuidado para você que é crente, não negar Jesus, desobedecendo a sua palavra, deixando de cumprir a sua palavra, vivendo ainda coisas que já deveria ter abandonado há muito tempo. Ah, pastor, mas o processo de santificação é um processo paulatino, diário e crescente. Não é um processo instantâneo. Mas tem coisa, crente, olha aqui para mim, tem coisa que é para largar agora. Não é amanhã não, é agora. Porque tem coisas que nós cometemos que devem ser largadas agora. Por exemplo, uma boa parte dos irmãos sabem de onde Jesus me tirou. Ah não, eu vou seguir Jesus e vou largando o crime aos poucos. Não. O crime eu tive que largar instantaneamente. Por quê? Porque além de ser algo contra a sociedade, contra as leis do meu país, ainda era algo contra o meu Deus. Então não tive que brincar, ou larga, ou larga. Eu tinha amantes que foram largadas na hora. Por quê? Porque além de ser uma coisa contra a minha amada esposa, e ela está online aí, amor da minha vida, era algo contra o meu Deus. Então eu tive que largar agora. Os vícios, ainda que tenha levado um tempo, o desejo e a vontade foi instantânea. Tem coisas que realmente vão saindo com o tempo, mas tem coisas que é para ser largada ontem, e você ainda está carregando, e você ainda está vivendo, achando que pode. Jesus a qualquer momento voltará, e ele vai vir para cobrar, como diz o texto, e ele se encontrar em nós atitudes como desses homens que negaram a ele, ficaremos e seremos destruídos, e vamos perder a terra que ele prometeu. Então, aplicando essa mensagem, cuidado para não rejeitar Jesus. E eu rejeito Jesus quando continuo praticando os pecados, e eu rejeito Jesus quando não obedeço a sua palavra. E eu não preciso dar detalhes aqui dessa obediência à palavra. Você sabe que obedecer a palavra envolve temer a Deus, se submeter a Deus, e envolve também a minha vida com outro. Temer a palavra e obedecer a palavra me faz ser alguém melhor para Deus, mas também alguém melhor para minha esposa, para minhas filhas, para os meus amigos, para o rebanho que Deus me confiou, e para mim mesmo também. Então fica a dica aí. Muito obrigado pela vida de vocês, por estarem aqui comigo, né? Não são muitas pessoas, mas eu valorizo muito. Por exemplo, eu estou hoje aqui só com o irmão Beto, e eu vou vir toda segunda-feira para cá, mesmo que venha só o irmão Beto, porque eu não sou aquele que estou interessado em números. Eu quero é compartilhar o que eu aprendi, e se for para uma pessoa sempre aqui presencialmente, e para 5 aí como vocês, eu vou fazer isso toda segunda-feira, que Deus me permitir saúde e força, com toda a minha alegria. Então que Deus abençoe vocês, muito obrigado por participarem, por estarem comigo, por confiarem na minha vida como alguém que tenha algo útil para vocês. Compartilhe aí, e que Deus abençoe, e até segunda-feira que vem, onde vamos começar um estudo de ordem teológica, tá bom? A partir de segunda-feira que vem, vou continuar gravando live, vai continuar indo para o meu canal do YouTube, mas com uma pretensão diferenciada. Até hoje, eu me interessei em interpretar parábolas de Jesus. Ah, pastor, mas há parábolas que o Senhor não interpretou ainda.
elas vão vindo com o tempo, mas agora eu quero dar uma atenção a estudos de ordem teológica, para crescimento melhor da minha vida, porque eu vou ter que voltar a estudar alguns assuntos, e também da vida de vocês, para edificação do corpo de Deus. Então até a próxima segunda, se Deus permitir, que o Senhor continue abençoando a sua casa e a sua vida. Quero fazer um convite em particular, você aí da telinha, que não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve aí, gente, dá essa força lá para o teu pastor, para o teu amigo, P maiúsculo, R minúsculo, Adriano Rocha. Tem outras parábolas lá que você vai poder degustar, aprender também. Então você que não se inscreveu no meu canal lá do YouTube, se inscreva. Essa parábola aqui, você que chegou pela metade, pode pegar toda ela. É só ir lá depois no meu canal e assistir. Então se não está inscrito, se inscreve, dá like lá nos vídeos que já existem e compartilha. Fazendo isso, você me ajuda a divulgar a palavra de Deus também nessa plataforma digital que é o YouTube. Faz isso lá, dá essa moral, que Deus abençoe a todos e até semana que vem. Betão, muito obrigado pela sua atenção e vamos juntos, porque Jesus vem aí e a gente não quer ficar aqui. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado por tudo que nos confiou nessa noite, pela oportunidade de aprender a Tua palavra. Leva eu e Beto de volta para casa, os seus filhos que já estão nela, que tenham uma noite de paz e que juntos possamos sempre aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Muito obrigado, é isso que declaramos em fé, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, beijo no teu coração e até a próxima.